Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Então, eu fiz uma anamnese, né? Olhei isso aqui, olhei, beleza. Por que essa estrutura está correndo? Igual o nosso amigo aqui, nosso amigo Antônio de Castro falou. Olha, tem que ser analisado. Beleza, ela corroeu por quê? Tá certo, tem uma plantinha. Beleza, tem uma plantinha. Mas esse cobrimento, como é que tá? Esse projeto, esse FCK desse concreto, tá quando? Será que passa esse FCK desse concreto? A gente começa a ter outros pontos de interrogação que nós, engenheiros, eu e tu, bichão, a gente tem que começar, tem que responder esses questionamentos para solucionar o nosso problema. E aí, meu amigo, a gente precisa fazer, né? A gente está no diagnóstico. Então, a gente faz uma anamnese e aí depois a gente faz uma avaliação. A gente passa os exames, né? Então, tu fez a anamnese ali, da estrutura, e agora tu vai passar alguns exames. Esses exames podem ser não destrutivos, podem ser ensaios destrutivos e podem ser ensaios destrutivos e não destrutivos, né? Destrutivo é aquele que fere, né? Esse aqui é um exemplo de um ensaio destrutivo. Esse aqui teve uma extração de testemunho de um pilar. Esse ensaio eu tenho que cortar ali a seção do pilar para tirar esse testemunho, para posteriormente eu romper esse testemunho e saber a resistência desse pilar. É um ensaio destrutivo. Só que vamos falar agora de ensaios não destrutivos. O primeiro que eu gosto, é o primeiríssimo que eu uso, é pacometria, né? Eu tenho um pacômetro. E o que é que eu faço com esse pacômetro, meu amigo? Eu me investigo se tem armadura. Olha, não sei se você está vendo aqui, ó. Esse pacômetro, ele lança ali um pulso eletromagnético e aí ele rebate, né, essa volta dessa onda e ele acha ali um metal, uma armadura. Esse pacômetro, gente, olha, gente, por favor, outra atenção, estou só dando dica para vocês, viu? Para valer a quarta-feira de vocês. Atenção! Esses pacômetros mais simples que estimam ali o diâmetro da barra, estimam o diâmetro. É esse nome mesmo, estima o diâmetro. Tenha muito cuidado com alguns pacômetros, né? Esses mais baratinhos, de 5, 10 mil, né? Que estimam barras. Não confie só neles. Por quê? Olha, tá vendo esse exemplo aqui? Se eu tenho uma região de transpasse, eu tenho uma barra de 10, eu tenho uma barra de 10. Eu tenho uma área de 0,8, eu tenho uma área de 0,8 centímetros quadrados por barra. E aí ele vai me dar a área duplicada. Tu vai pensar que é uma barra zona grande, mas não é uma barra pequena. Outra parte aqui, ó, quando tem estribo, ele vai pegar a área da barra, mas a barra transversal com essa longitudinal. Então, vai dar esse problema aqui. Ele vai dar uma estimativa de seção transversal errônea, mas só que ele me dá precisamente, no caso meu pacômetro, né? Ele dá precisamente essa distância aqui, ó, essa distância entre o pacômetro e a barra. E qual é essa distância entre a face do concreto e a barra? Cobrimento, meu lindo, muito bem. Então eu cheguei na estrutura, vamos lá, cheguei na estrutura. Estrutura aqui a 100 metros, 200 metros da praia. Agressividade 3. Eu tenho que ter lá um cobrimento lá de 3 centímetros e meio no mínimo. Quando eu passo o meu pacômetro, deu 2 centímetros. E aí? Já sei, tá fora de norma. Já começa a investigar. Rapaz, tá estranho. Como é que eu tenho estrutura aqui próximo ao mar, uma classe agrícola? Tem uma indústria que eu tenho aqui, passei o pacômetro, tá dando aqui cobrimentos de 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Aí, olha aí a exclamação. Isso vai começando a te dar informações. É para isso que esses ensaios não destrutivos servem. Para te ajudar nessas respostas. Outra coisa que ele é muito usado também é para isso. Ó. Não sei se você está vendo aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu marcar aqui para tu, ó. Ele está aqui. Isso aqui é a barra. Ó, aqui tem uma barrinha. E para a gente não romper, não seccionar a barra do pilar, a gente marca aqui que é para o cara tirar ali o testemunhozinho entre as barras. Tá vendo? Que não rompeu nenhuma barra.
que pensam, isso aqui é maravilhoso, que nos ajuda, é o Pacom também. Outra coisa, para saber aqui o posicionamento dos estribos, na hora que for fazer o ensaio de esclerometria, ó, não sei se você está vendo aqui, ó, aqui são as barras que a gente indicou. Aqui as barras, você está vendo que tem uma malhazinha de 16 pontos aqui, né? Ó. Essas malhazinhas são do ensaio de esclerometria. Inclusive, esse ensaio de esclerometria foi no mesmo ponto, né, para a gente usar para fazer a correlação, para não ter que extrair muitos pontos em um pilar. Esse também foi um case nosso. Esse prédio aqui foi um prédio que foi abandonado, né? A construtora abandonou a obra e a outra construtora comprou 10 anos depois e queria saber se a estrutura estava de acordo com o projeto, se ia precisar fazer algum reforço, tinha pontos de recuperação, ele queria saber se ia ter que fazer algum reforço, alguma recuperação. Acabou que precisou para a gente executar alguns reforços, algumas recuperações e também uma análise. Pronto, esse prédio, inclusive, isso aqui foi uma análise disso. Esse pilar estava com 3 centímetros de cobrimento. Assim que a gente passou ali, pilar com 3 centímetros. Durabilidade, ok. Concreto 30 MPa. Durabilidade, tanto as indicações mínimas da norma foram atendidas, de durabilidade foram atendidas. Tá bom? Então, vamos lá. Estou só te ajudando aí em relação a ensaios. Pacômetro. Vamos lá. Vamos para o próximo. Então, tem um pacômetro, o outro, bem dito, esclerometria, não é? Você está vendo aqui um esclerômetrozinho, tem vários esclerômetros. Isso aqui, o esclerômetro, é um ensaio aí que virou assim, a rodo que todo mundo faz, que todo engenheiro tem um esclerômetro, faz a esclerometria. Gente, muito cuidado com o ensaio de esclerometria. Outra dica de ouro. Deixa eu ver a hora aqui, 8h15. Outra dica de ouro, cuidado com esclerometria. Esclerometria é medição de dureza superficial. Estima dureza superficial. Muito cuidado, né? Muito cuidado com o ensaio de esclerometria para justificar os teus cálculos. Tu pode sim ter um ensaio de esclerometria, mas ele tem que ser correlacionado com extração, né, ali de testemunho. Tu faz ali, verifica também a carbonatação. Até um amigo aqui falou agora, não foi, amigo? Né, em relação à carbonatação. Então, tu tem que ter cuidado. Ele mede dureza superficial, estima a resistência do concreto através dessa dureza superficial. Não embasa teus cálculos em um ensaio de esclerometria. Ensaio de esclerometria é para quê, Alfa? Então, olha, eu vejo conformidade do concreto. Nesse pilar aqui, meu ensaio de esclerometria, meu índice esclerométrico deu 40. No outro pilar, deu 41. No outro pilar, 42. No outro pilar, 37. No outro, 38. Tá bom? Ali você tira a média, você verifica, tira o maior, tira o menor, verifica qual é o que está com mais 10%. Aí, tá legal. Agora tu tem aqui, ó. Tu tirou nesse pilar, deu 40. Tu tirou naquele pilar, deu 30. Tu tirou naquele pilar, deu 20. Rapaz, esses concretos estão diferentes. Tá errado isso aqui. Então, no ensaio de esclerometria, tu já consegue ver que alguma coisa está de errado. Tu não pode embasar, mas tu já consegue ver. Um amigo meu fez agora, né? Inclusive com o meu esclerômetro. Ele foi lá na praia, né? Na casa de praia lá, fizeram uma baita de uma casa. E aí os pilares da estrutura estavam dando um índice esclerométrico lá de 20 e poucos, né? Na realidade era 20 e poucos MPa. E 22 MPa. E a da laje, a das vigas, estavam dando 30, 35. E, rapaz, como é que pode? Os dos pilares estão com um valor 20 e o da laje 30. Está dando mais 10 MPa, 22 ou 35. Aí ele perguntou ao dono, olha, esses pilares aqui foram feitos com o quê? Não, foi rodado em obra. Mas o projetista colocou 30 MPa. E a laje foi aonde? A gente comprou da concreteira. E foi concretado, né? E bombeado pela concreteira. Opa! Aí, ó. O ensaio de esclerometria já de cara já te ajuda ali a tu dar um diagnóstico. Opa, meu amigo! Então, sim, tem alguma coisa de errado. Esses pilares aqui não estão com a mesma resistência dali, não. Olha aí como é legal, né? Como é interessante. Outra coisa, profundidade de carbonatação. Assim como um amigo meu, assim como nosso amigo aí, ele colocou, né, o Felipe. Profundidade de carbonatação também é um diagnóstico muito importante. Aí você usa uma substânciazinha, acho que ele falou também fenolftalina, falou? Mas a galera aqui tá um show de bola, meu irmão. Exatamente. Esse ensaio de profundidade de carbonatação, você utiliza uma substânciazinha de fenolftalina a 1% alcoóica, substância alcoóica, né? Com álcool.
E essa substância, ela te ajuda a verificar o teu pH. Quando ela fica ácida, ela fica incolor. E quando ela tem um pH mais básico, ela fica rosinha. Tá vendo aqui esse pilar, ó? Vamos ver o pilarzinho. Tá vendo o pilarzinho aqui? Olha, que lindo, né? Eu sou meio daltônico, mas aí a galera diz que é rosa, né? Aí pronto, aqui, ó, rosa. Tá vendo que esse trechinho aqui, ó, não tem, tá incolor. Por quê? Aqui, lembra que o prédio já tinha sido construído há 10 anos? Você lembra, né? Que eu falei que esse mesmo prédio aqui, 10 anos. Ou seja, a carbonatação já tinha avançado 1 centímetro, 10 milímetros em 10 anos, em um concreto de 30 MPa, justificando os ensaios, né? Os artigos que tem sobre isso. Bacana. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Eu acho isso maravilhoso. Olha, aqui a gente já tem uma estrutura. Esse de baixo foi um reservatório de parede de concreto, que a gente fez um reforço também. Ó, você vê que aqui, ó, a estrutura já está rosinha. E aqui, ó, onde eu risquei para cá, ó, já está incolor. Você vê que aqui tem uma armadurazinha, que a gente aqui não conseguiu, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Tem uma armadurinha bem pequenininha. Que aqui a gente não conseguiu. Tentou livrar ao máximo ali a barra para fazer um ensaio de extração. Livrou, só que as barras aqui eram 8 centímetros, uma para outra, e acabou que mesmo com de 7 ela ainda começou a passear. Mas você vê que a carbonatação já passou da barra, né? Ela já passou da barra e olha, a estrutura estava intacta. Pilares aqui, essa parte, ó, você não vê uma fissura e a barra já estava começando a corroer. Olha que interessante. Por quê? Porque eu tenho um concreto aqui resistente. Um concreto muito resistente. Aí entra a questão do exame. Visualmente, em anamnese, eu não estou vendo nenhum problema de corrosão. Mas quando a gente extrai um testemunho, quando a gente vê um ensaio desse de carbonatação, você vê que a carbonatação já tinha passado, você vê que a barra já estava ali despassivada, ela já estava iniciando o processo de corrosão. Deixa eu ver o que alguém falou. Fazer embolso. Tem alguma consideração de cobrimento com embolso e reboco? Olha, eu não utilizo, tá bom? Não utilizo, tiro o embolso, porque assim, a camada o reboco e o embolso são muito porosos, é um material muito poroso. Você tem ali 4 centímetros de reboco, 5 centímetros de reboco, aquilo equivale a meio centímetro, 1 centímetro. Né? Inclusive, tem até um artigo sobre isso, viu? 4 centímetros de reboco equivale a um cobrimento muito pequeno. Então, por isso que eu desprezo logo, tá bom? Eu desprezo, não sei se eu respondi sua pergunta. Inclusive, eu tiro isso. Então, ensaio de esclerometria para saber a resistência superficial, ensaio de carbonatação, né? Aqui, pronto, rapaz, para justificar o que eu estava dizendo para você. Olha, nessa caixa, nesse reservatório aqui, esse ensaio de esclerometria foi aqui. Esse ensaio de esclerometria estava dando resistências, sim, de 50 e poucos era de esclerometro, dava 40 e poucos MPa. O rapaz está errado. Esse reservatório aqui da década de 80, 90, dando isso tudo. E o que é? Olha aqui o que era, olha o abençoadinho. Eu tenho uma camada muito espessa carbonatada. A carbonatação aumenta a dureza superficial, gente. Aumenta. E o que é que mede a dureza superficial? Esclerometria. E aí isso maquiou os nossos dados. Quando a gente foi romper lá, deu aí 28, 30 MPa. Deu um concreto muito bom. Para a época, né? Mas mesmo assim, estava me dando um erro aí de mais de 12, 13 MPa de diferença. Por isso que eu estou dizendo, cuidado. Aí a gente fez extração de 2, 3 pontos e fez vários pontos de esclerometria. Não sei se foi 10 pontos por aí, mas para a gente relacionar esses pontos. Vamos lá. Então, esclerometria, profundidade de carbonatação, a gente fez ali pacometria. Vamos para o próximo. O que é que a gente pode fazer também, gente? Potencial de corrosão. Esse aqui é outro ensaio que nos ajuda no diagnóstico. Rapaz, eu vou ter que dar uma pulada aqui, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Olha, a gente precisa fazer, para fazer um diagnóstico, um ensaio de potencial de corrosão é um ensaio muito bacana. Por quê? Tu não precisa sair quebrando, fazendo várias janelas. Tu abre ali, tu pega uma barrinha, ó, por exemplo, tu pegou a barrinha aqui, onde estava aqui, faz a escariação, coloca ali um jackzinho, né, um pino, né, ali, ó, um pino lá no voltímetro, né, na realidade no osciloscópio aqui, no voltímetro de alta precisão,
Então, tu coloca ele ali, tu coloca aqui na barra, e com a outra lá, tu tem um eletrodo de referência, né? Que é de sulfato de cobre sulfato, né? Então, esse eletrodo, tu molha, tu umedece ali a superfície, tu coloca ali uma na área, na barra, tu coloca aqui na barra, e tu vai passando esse eletrodo de referência. E tu vai começando a medir voltagens em milivolts. Quando tu tem, ó, milivolts, ó, vamos ver aqui, deixa eu anotar aqui. Quando tu tem milivolts aqui, ó, menores que menos 350, né, menos 350, menos 400, menos 500 milivolts, essa aqui tem uma probabilidade de 90% de chance de essa armadura dentro do teu concreto ela está corroída. Foi o que aconteceu. Esse pilar aqui, né? Esse pilar aqui estava ali com a probabilidade de corrosão. Entre 200 e 350, menos 250, menos 350, isso aqui é incerto. O ensaio não te ajuda. Na realidade, para tu saber se está corroído, tu tinha que abrir mesmo. E tu tem aí, se tiver menos que 200, ou seja, menos 200, menos 100, menos 90, menos 50, tem 10% de chance só dessa tua barra estar corroída. Ou seja, tu consegue saber com esse ensaio se a tua barra está corroída dentro do teu concreto, meu amigo. Rapaz, isso aqui é ensaio, olha aqui, isso aqui é ensaio pra gente, aqui é para engenheiro de ponta, viu? Esses ensaios que eu estou te mostrando, né? Doidinho que chega e diz assim, olha, vai cair, ou não sei o que, tem que fazer isso, bota kraut, que é o cara da galera. Não, gente, a gente tem que fazer uma avaliação, a gente tem que fazer uma investigação para nos ajudar a tirar, a dar essa medicação para o nosso pilarzinho que está doente, tá bom? Outro lá, vamos pular, vamos mais rápido aqui. Tem também o ensaio de ultrassom, galera. O ensaio de ultrassom, ele manda aqui, né? Manda ondas, né? De um lado para o outro, tem um emissor e tem um receptor. E aqui, se tiver algum vazio nesse pilar, nesse concreto. Você lembra lá da primeira imagem? Da primeira imagem que eu... não, eu vou mostrar aqui a primeira imagem, ó. Eu não fiz ensaio de ultrassom nesse pilarzinho aqui, ó. Não fiz. Se eu tivesse feito um ensaio de ultrassom nesse pilarzinho aqui, eu ia conseguir ver que aqui tinha um vazio, porque ia ter uma perturbação, a onda ia demorar mais tempo para chegar, ia ter uma perturbação. E o ensaio de ultrassom não fazia ainda, né? Isso aí, essa recuperação foi em 2020, esse pilar. Difícil, Rafael. E aí, esse ensaio de ultrassom nos ajuda a identificar vazios ou descontinuidade nesse teu pilar, tá bom? Então, pilares, estruturas mais robustas, por exemplo, tem estrutura de ponte, né? Tem pilarzão ali maiores, pilar ali com 1 metro, 5 metros por 1 metro, e às vezes ali numa falha de vibração, alguma coisa assim, ficou algum vazio entre camadas de concretagem, tu consegue ver isso aí com o ensaio de ultrassom. Aí tem também, meus amigos, os ensaios destrutivos, né? O queridinho que a gente usa mais é a extração e rompimento de testemunho, né? Então a gente faz ali essa extração e esse rompimento, também em janelas de inspeção. Às vezes acontece que tu quer, eu não tenho um pacômetro tão bom, né? Não tenho um pacômetro ali de 30, porque um pacômetro que mapeia ali é na casa dos 30, 50 mil reais, que faz esse mapeamento, né, da tua armadura. Então, tu faz ali uma janelinha, tira ali só a questão do cobrimento, dá uma verificada, usa ali um paquímetro, né, verifica os diâmetros, verifica o espaçamento que tu já tem, profundidade que tu já tem com um pacômetro mais simples, mas tu consegue abrir essas janelas e fazer essa inspeção. Só que para isso tu tem que destruir, né? Ali tá até ensaios não destrutivos, mas é destrutivo. Tu tem que quebrar aquilo, tem que fazer algum dano àquela estrutura para tu investigar a estrutura. Galera, tem alguém cansado aí não, né? Não vou deixar vocês dormir não, galera. Vou deixar vocês dormir não. Estamos já terminando. Vai lá, vai dar certo. Ó, vamos lá. Mas beleza. A gente fez vários ensaios. Vamos fazer o quê? A gente tem um pilar. Eu tenho essa estrutura. Eu tenho essa estrutura aqui. Tem uma caixa d'água, um reservatório todo em parede de concreto. Eu tenho que fazer a modelagem, né? Eu tenho essa estrutura aqui, que a gente estava analisando. Essa daqui. O que é que a gente faz? Eu tenho que saber a capacidade de carga. Não necessariamente eu tenho que modelar, tá certo, gente? Eu falei que tenho que fazer modelagem, mas eu tenho que verificar. Tem que saber de algum jeito, pode ter uma modelagem, pode ser no software, pode ser na mão, pode ser do jeito que você quiser.
né? Mas você tem que identificar, tem que determinar a capacidade, as cargas, os esforços que esse pilar está sofrendo, seja de momento, seja lá de esforço axial. Você tem que verificar esses esforços. Podendo também modelar, é claro, e posteriormente identificar. Esse pilar, esse prédiozinho aqui, é porque eu modelei só essa parte de baixo aqui, na hora do 3D, eu gerei só a parte de baixo. Esse prédiozinho aqui lá, desse mesminho aqui, tá bom? Esse mesminho aqui, ó, que eu fiz a extração. Esse mesminho aqui, esse mesmo pilar, esse mesmo prédio aqui desse pilar e dessa extração. Inclusive, esse pilar é esse aqui do canto. É esse aqui do canto. Aí, radier, né? Então, a estrutura em radier, você vê que tem um radier, tem um capital invertido aqui. E aí, os pilares, a gente faz a verificação, faz a modelagem e verifica se a estrutura, se aquele pilar que está lá, com aquelas armaduras, com aquele FCK, ele está atendendo às normas. Você avalia, né, as cargas atuantes desse pilar com a carga residual. E comparação também, gente. Aqui é que tá, olha. Outra dica de ouro. Você não está aqui numa quarta-feira de noite por nada, não. Presta atenção. Tu vai fazer um projeto de recuperação, tu vai fazer um projeto de reforço, presta atenção. Tu tem que estar atento aos requisitos normativos atuais. Meu. Pode ser que o prédio tenha ali 50 anos, tem 40 anos, 50 anos, temos prédios de 100 anos aqui no Brasil, né? Temos prédios aí que, inclusive, vai passar por outra recuperação estrutural, um calculista muito conhecido está fazendo um projeto. E, então, prédios antigos, que cobrimento era 1,5 cm, cobrimento de laje, meio centímetro, 1 centímetro. Só que agora, no teu reforço, bichão, no teu projeto de recuperação, tu tem que respeitar os itens normativos, pode ser naquele elemento, ou se o teu cliente quiser e aceitar, no prédio inteiro. Só que aí vai dar uma pancada de dinheiro, né? Vai ter que fazer algum tipo de proteção naquela face, naquele concreto, por conta dos cobrimentos mínimos que não estão sendo atendidos. Talvez ali a corrosão ali, a carbonatação está chegando ali, tu vai ter que fazer algum tipo de proteção, talvez para passivar aquela armadura, ou não sei, pelo menos para impedir que os materiais deletérios entrem em contato com o teu concreto, né? Então, tu tem que fazer comparações com os requisitos normativos. Tu tem um pilar aí da década de 80, com 15 MPa. Vai fazer uma recuperação, tu vai colocar concreto de 15 MPa? Não, tu vai ter que restabelecer as cargas dele para os itens normativos atuais, tá bom? Aqui é dentro do software, né? Eu utilizo o TQS para fazer essas minhas análises e essas minhas modelagens, também análises, questões de deformações, né? Grelha e também esforço. No TQS, galera, tem um negócio bacana, viu? Para quem não sabe também, tu consegue ali, no TQS, tu consegue diminuir ali o FCK para até 20, se eu não me engano. Para até 20. Então, pronto, prédios mais velhos que tem C20, tu consegue lá não obedecer item de norma e colocar C20 e rodar com a resistência real do pilar. Isso acontece muito no meu caso, tá bom? Vamos lá. Tu fez o diagnóstico, fez a avaliação e vamos lá. Aleph, cara, olha esse teu pilar. Aqui são outros prédios nossos, tá bom? Ele não me conserve, aqui é Realize, porque a gente era Realize antes. Esse pilarzinho aqui, né, um pilar central, olha ali. Não sei se você vai conseguir enxergar. Aí eu gosto dessas coisas, rapaz, de apresentar, de falar o que eu acabei de mostrar na prática, o que eu acabei de falar. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui porque ficou muito feio. Deixa eu apagar aqui. Ó, não sei se você tá vendo, não sei se você vai conseguir ver aí, meus amigos. Ó, bem aqui tem um vazio. Ó, tem um vazio aqui, ó, no pilar. Você vê o concreto muito ruim, ó, bem segregado. Ó, você vê um concreto bem segregado mesmo. Ó, concreto bem ruim mesmo. Não foi vibrado. Tá vendo aqui, ó, várias falhas. Meu amigo, isso aqui é a vida, meu. Isso aqui é a vida que mostra para você. Isso aqui a faculdade não mostra, não. Não me mostrou. Não sei se mostrou para você, né? Deixa eu ver aqui. Engenharia reversa. Então, olha aqui, o pilar, bem bonitinho, né? Pilar bem bonitinho. Corrosão aqui de ruma. E o que foi que aconteceu? Um abençoado. Ai, meu Deus, esse síndico.
E o síndico contratou uma empresa de engenharia, gente. A empresa, né, fala que a gente fica com uma exclamação bem grande. O cara recupera, o cara constrói, o cara faz fachada, o cara faz não sei o quê, o cara faz não sei o quê. O cara não é especialista nessa área. Aí o cara chegou, vou fazer um encamisamento. E ele deixou a estrutura desse jeitinho aqui. Pegou lá o encamisamento, colocou lá, deixou o pilarzão reforçado, galera, reforçado. Depois eu posso até mostrar a foto para vocês como é que estava esse pilar. Colocou grout, mas sem tratar a armadura. Aí o que acontece? Não fez nada. Com 2 anos depois, chamaram quem? A Lim, para resolver, né? Então, é uma das preocupações que eu não tenho com recuperação. Se contratar alguém para fazer recuperação mal feita, daqui a 2 anos, meu amigo, ela vai estourar de novo. Deus queira que ela estoure, né? E o prédio não estoure junto. Deus queira. Mas vamos lá. É que a gente fez um reforço, tratou toda a armadura. Você tá vendo aqui, ó. A gente fez um reforço, colocou novas barras, colocou ali estribos novamente, ancorou as barras, tratou, e aí fez um encamisamento, tá bom? Esse aqui foi um encamisamento. Aí, como é, Aleph, que eu vou te tomar a decisão entre recuperação e reforço? Nesse meu caso, eu preferi reforçar, eu preferi encamisar, porque a degradação estava grande. O negócio aqui estava feio, tinha vazios, praticamente não tinha armadura. Se eu fosse precisar escariar esse concreto aqui, era perigoso esse prédio cair, né? Essas minhas escoras são escoras bem reforçadas. Tem uma parede ali de 4, 5 milímetros, 3 milímetros, mentira, 3 milímetros essa escora aí, perdão. Mas assim, ela tem um diâmetro de 75, né? Uma escora diferenciada. Essa escora aqui, ó, é a escorinha mais simples, ó. E essa que é a escora, a gente escora as vigas, ó, são escoras mais fornidas. Você vai ver aqui, ó, são escoras mais fornidas. Essa escora aguenta ali seus 2.000 quilos, 3.000 quilos. Só que, quando eu tenho um pilar muito degradado, quando eu começo a ter que escariar muito esse pilar, isso aqui, meu amigo, essas barras flambam, isso aqui pode aparecer fissuras. Eu tenho que fazer um projeto de escoramento pauleira para eu suportar essa carga. Eu prefiro não fazer isso em alguns momentos, né? Dá para eu tem limitação? Eu posso encamisar? Pode. Então pronto, a gente trata ali essa estrutura e eu faço essa recuperação por encamisamento. Já como eu tenho aqui, ó, pilares folgados, ó, você vê que o Hernandes está trabalhando aqui, ó. Então eu tenho esse pilarzinho aqui, deixa eu anotar de novo. Ó, esse pilarzinho aqui, esse prédio é um prédio mais baixo. Esse prédio aqui é um prédio de 3 pavimentos só, né? Então, pilotis mais 2. Um prédiozinho mais tranquilo, né? Um prédio mais baixo. E eu tinha um pilar aqui de 14 por 30, né? Eu tenho pilares aí com 2,50 m. Então, quando eu modelei, o pilar estava ali na armadura, estava um pouquinho ali acima da armadura mínima. Então, a gente com escora, você vê aqui as escoras, ó, você vê que a gente aqui já escorou mais pesado, aqui a gente já faz um cuidado. Quando é caso de recuperar, você tem que ter mais cuidado, porque o processo, ele fragiliza o elemento. Para eu restabelecer as cargas, né, restabelecer a resistência das cargas dos esforços, eu tenho que fragilizar a peça, eu tenho que escariar, eu tenho que livrar as barras, e acaba que isso tem que ter cuidado, tá bom? Mas aí dá para eu recuperar, né? Eu tenho um prédio mais baixo, ou eu tenho, sei lá, eu tô com um pilar sobrando, ou não tá tão degradado, eu consigo fazer uma recuperação pontual. Eu recupero. Não, o pilar tá todo degradado, o pilar tá lascado. A armadura não tem mais, estribo não tem mais, furo no concreto. Cara, vamos reforçar esse negócio. Isso aqui não dá pra gente confiar, não vou colocar meu nome nisso, né? Então vamos lá. Tu falou em escoramento, né? Tu falou aí e tal, deixa eu apagar aqui. Escoramento e tal. Tem projeto de escoramento? Tem. Olha, recuperações maiores. Eu vejo cada loucura. Uns caras agora um prédio aí, você deve ter visto. Um prédio de São Paulo que parece que, né, esmagou ali. Aí a galera com umas estroncazinhas num prédio de tantos andares, rapaz, 10, 20 andares. Um estroncazinho lá vai servir de muita coisa, mano. Né? 7 metros de altura ali, um lance do pilar. Isso não serve quase nada. A gente tem que ter o projeto de escoramento, tem que ter cuidado. Aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido,
com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.